Para quem não sabe, isso aqui é um ponto interessante, que eu acho que muita gente não sabe, até um tempo atrás eu também não sabia, que é o seguinte: os jogadores que são convocados para a Copa do Mundo, tá? Os clubes que cedem os jogadores recebem dinheiro, recebem um valor por dia durante a Copa do Mundo. Olha que legal. Com Bobadilla na Copa do Mundo, o São Paulo vai receber aí aproximadamente R$ 55.000 por dia. A FIFA paga a todos os clubes esse valor diariamente, por cada jogador convocado. Só na fase de grupos, o São Paulo deve receber algo na casa dos R$ 1 milhão aí com o Bobadilla convocado. Tá? Você sabia disso? Tá? A FIFA paga R$ 55.000 aí por dia, tá? Diariamente aí para cada jogador que foi convocado para a Copa do Mundo, né? Vai ter time ganhando muito dinheiro com isso, porque tem vários times com muitos convocados, né? O São Paulo, infelizmente, só teve um convocado, que foi o Bobadilla, e o São Paulo pode ganhar aí algo na casa dos R$ 1 milhão só na fase de grupos. Vamos ver até onde o Paraguai vai avançando aí na Copa do Mundo, né? Enfim. Bom, vamos seguindo aqui, rapaziada. E o negócio é o seguinte, meu parceiro. Bora falar agora aqui sobre o mercado da loja. Vamos entrar nesse tema aí, que é o tema mais quente do momento. Aí, vamos lá. Segundo o Alexander Vieira, o São Paulo aguarda o ok de Domingos Duarte. O otimismo segue. O Botafogo também tem interesse e fez proposta para o jogador. O staff do jogador vê com bons olhos um desafio no Brasil, tá bom? Aí o Alexandre Vieira completa aqui alguns pontos importantes, que por mais que o São Paulo, tem muitas coisas aqui, por mais que o São Paulo esteja uma bagunça e não é novidade para ninguém, o Botafogo tá na mesma bagunça que o São Paulo, para pior, tanto que o Botafogo tem transfer ban, né? Começa por aí. Então, os negócios lá, a situação do Botafogo tá do mesmo nível para pior do que do São Paulo, acho que até pior, podemos dizer assim, né? E isso, evidentemente, que prejudica o Botafogo na disputa aí pela contratação do jogador. Digamos que o Botafogo é um ambiente mais conturbado hoje do que o São Paulo. Na questão que pega muito do São Paulo é a parte política, que a gente conhece já, que a gente sempre comenta aqui e tudo mais. O Alex Oliveira traz que tanto o São Paulo quanto o Botafogo, ambos os times já avançaram aí com propostas na mesa e agora tem que aguardar a resposta do jogador. Tem também interesse de alguns times na Europa, porém ele vê com bons olhos aí uma vinda ao futebol brasileiro. Na informação que traz aí o Alexander Vieira. Outro ponto que também é importante que o Alexander Vieira traz é que o Botafogo ofereceu um salário aí ligeiramente um pouquinho, tá? Nada de outro mundo, mas um pouquinho maior que o São Paulo para o Domingos Duarte. Só que essa questão aí, né, do caos que vive o Botafogo é algo que pode ajudar o São Paulo aí a conseguir contratar o jogador, né? Por mais que o São Paulo também esteja uma bagunça, o Botafogo tá mais, né? Até mais, né? Dívida é maior, transfer ban, eles têm alguns problemas aí que são maiores até do que o do São Paulo, né? O São Paulo que segue no mercado em busca de um zagueiro, como todo mundo já sabe, né? Todo mundo que acompanha as notícias sabe que a prioridade do São Paulo no mercado é um zagueiro, por motivos óbvios, acho que não preciso ficar explicando porquê, e é realmente a maior necessidade que o São Paulo tem hoje, apesar que o Osório deu uma resposta muito boa nos jogos que ele jogou, né? Vale registrar isso aqui, nos jogos que ele jogou muito, muito bem. Eu gostei bastante, tá? Entrou numa baita de uma fogueira, né? Pô, todo mundo se machuca, do nada ele tem que entrar. Ali ele entrou no jogo contra o Botafogo, né? Acho que foi o primeiro jogo que ele entrou. Não vou lembrar agora se foi contra o Botafogo ou se foi contra o Boston River, não vou lembrar agora. Enfim, ele jogou 3 jogos, né? Contra Boston River, Botafogo e Remo, que foi o último jogo que a gente perdeu. Ele jogou bem, deu conta do recado aí, mostrou personalidade, não sentiu, né? Então acho que a gente precisa de um zagueiro, mas talvez não precise de 2 zagueiros, como saiu a informação que o São Paulo queria, né? Talvez só o Domingos Duarte, por exemplo, ou outro. E com a ascensão aí do Osório, né? Talvez acho que já seja o suficiente aí, né? O Rafael Tolé voltou de lesão, né? O Sabino depois da Copa volta, então acho que só um zagueiro eu acho que está de bom tamanho aí para o
São Paulo. Beleza, rapaziada? Vamos avançando aqui para a gente mudar de assunto. E olha aí, segundo o Globoesporte.com, a Justiça determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal de todos os investigados pelo esquema de exploração clandestina de um camarote no estádio do Morumbi. Os alvos da quebra de sigilo são Júlio Casares, Mara Casares, Douglas Schwartzman, Márcio Calormagno e Rita de Cássia Adriana Prado, tá bom? Então a Justiça determinou a quebra desse sigilo bancário e fiscal de todas essas pessoas que estão envolvidos aí, né, nesse crime cometido no camarote clandestino do estádio do Morumbi. Já tem até um tempinho que não sai mais nenhuma novidade sobre isso. Infelizmente, né, rapaz, essas coisas de justiça, de investigação, inquérito, essas coisas demoram muito tempo, né? Tanto que esse caso explodiu, se eu não me engano, foi no final de dezembro, né? Ali já no final do mês de dezembro do ano passado. A gente está aí já no 6º mês do ano, né? 6º mês do ano aí. E até agora a gente está em fase de investigação. A polícia e o Ministério Público ainda investigando e avançando ainda nessas investigações. Então, infelizmente, é algo que demora bastante, né? Claro que a gente já queria que todo mundo tivesse expulso do clube, né? Desses aqui, 3 foram expulsos, na verdade, né? Que é o Douglas Schwartzman e a Mara, né? Esses já foram expulsos. O Márcio Calormagno também, só que falta o Casares, né? Só que falta o Casares. Aí, esse ainda não foi expulso, mas devia. Sem dúvida alguma, devia ser expulso, sem dúvida alguma. Né, minha rapaziada? Enfim. Bom, vamos seguindo aqui, meu parceiro. E o negócio é o seguinte, ó. Bora falar aí sobre o Caleri. Já comentou sobre o Caleri nos últimos dias, né? Sobre renovação de contrato do jogador. Segundo o Alexander Vieira, o jejum que o Caleri está vivendo aí não atrapalha na renovação de contrato com o São Paulo. Já houve um alinhamento em diversos fatores e as conversas devem ser finalizadas durante a pausa para a Copa do Mundo. A extensão deve ser até 2028, no caso, 2 anos. Né? Ele tem esse ano de contrato com o São Paulo até o fim de 26, né? A renovação deve ser até 28. Então, 27 e 28 seriam mais 2 anos de contrato aí de renovação para o Caleri. A gente até comentou um pouco sobre isso aí no vídeo de manhã, e é o que eu comentei, cara, assim, o Caleri tá jogando muito mal, eu vi até alguns companheiros comentando, pô, que o Caleri tá jogando bem, cara, o Caleri não tá jogando bem. O Caleri tem um monte de jogo no São Paulo que ele não faz gols, tá? Acaba que não consegue fazer gol, mas ele contribui de outra maneira, tá? Dá assistência, faz um pivô para uma jogada, atrai a marcação para abrir espaço para outro jogador, ele sempre consegue contribuir de uma outra maneira além do gol. Só que nos últimos jogos isso não está acontecendo. Tá? A bola não chegou para ele contra o Boston River no final do primeiro tempo, que ele jogou para fora no lançamento do Lucas Ramon. Ele estava de frente para o gol, cabeceou para fora. Contra o Juventude, que ele perdeu um gol na cara. Contra o Juventude, que ele perdeu um pênalti. O Caleri é um dos principais responsáveis pela eliminação do São Paulo na Copa do Brasil. Tá? Ele perdeu o pênalti, perdeu o gol na cara do goleiro no primeiro jogo. Tá entendendo? Então, assim, eu gosto muito do Caleri, sempre reconheço aqui que ele ajuda bastante, além dos gols, mas nos últimos jogos ele não tá fazendo nada, tá? Não tá conseguindo contribuir de maneira alguma. A queda dele, irmão, é gigante, ele sucumbiu junto com o time. Ele teve um começo espetacular da temporada, só que ele sucumbiu junto com o time. Teve uma queda absurda. Do mesmo jeito que ele começou o ano muito bem, fantástico o começo de ano dele, do mesmo nível que foi muito bom, é o nível abaixo que tá agora. Entendeu? Foi tão bom no começo e agora tá muito ruim. E, cara, assim, eu acho que tinha que esperar aí a volta dos jogos, né, em julho, aí, quando acabar a Copa do Mundo, e esperar ele dar a resposta, porque ele tem que dar a resposta. Porque quando a gente tem uma renovação de contrato, o jogador aumenta o seu salário, ele ganha um aumento, ganha luvas de contrato. A galera tá merecendo ganhar aumento? Não tá, né? E a gente também tem que parar, já passou da hora também, da gente parar também de querer renovar com o jogador pelo que ele já fez no passado. Eu acho que é o seguinte, vamos esperar mais um pouco e vamos ver se ele vai dar a resposta
aí depois da Copa. Se der uma resposta, ótimo, renova com ele. Se não, irmão, ou ele sai ou vai ter que diminuir o seu salário para renovar. De duas, uma. Ou não renova, ou renova com ele diminuindo o salário e não aumentando o salário, como acontece em quase todas as renovações de contrato. Né? O que não der para ficar dando aumento para jogador que está muito, muito mal e que está devendo. Né? Tá com saldo devedor aí, que é o Caleri. Tô falando desse momento no caso do São Paulo. Então, é sempre bom lembrar que ele foi um dos piores jogadores do São Paulo na eliminação na Copa do Brasil. Especialmente no primeiro jogo. Porque ele comprometeu com as falhas bizarras até, né? Porque aquele gol que ele perde na cara do gol é inacreditável. O gol, ele perdeu. Né? Então, tá devendo e muito aí o senhor Jonathan Caleri. Tá, rapaziada? Ó, pra gente seguir aqui e mudar de tema, mudar aqui o assunto no vídeo, bora falar aí sobre o Dória, né, que foi embora do São Paulo recentemente, rescindiu o contrato, aquela coisa toda. O Alexandre Vieira traz com informação, tá com um pouco mais de detalhes aí sobre essa decisão do Dória de rescindir o contrato com o São Paulo. Olha aí. Segundo o Alexandre Vieira, o São Paulo tentou entender e respaldar o Dória sobre as ameaças que ele e a esposa teriam recebido. Mas o atleta não mostrou, no caso, as mensagens e decidiu pela rescisão de contrato. Tá? Então, o São Paulo aí quis respaldar, quis ajudar e ele não mostrou mensagem, nada. Tá? Só bateu o pé pela rescisão e foi isso. Aí tá aí, ó, nossa apuração traz que o jogador saiu mais por problemas particulares que o zagueiro já carrega desde o México. Foram essas situações, inclusive o que fizeram conseguir a liberação do Atlas para voltar ao Brasil. Então, isso aqui é um ponto importante, tá? As ameaças que ele recebeu, ele não mostrou para o São Paulo. São Paulo, isso aqui aconteceu, tá aqui, eu quero a ajuda de vocês. São Paulo tentou ajudar, não foi isso que aconteceu. Ele simplesmente falou que estava recebendo ameaças, não mostrou nada, falou que quero rescindir e ponto. Aí esse detalhe que o Alexandre Vieira traz é muito importante. Ele pediu rescisão, mas por problemas particulares que ele já carregava desde o México. Inclusive foram essas situações, né, aí que ele vive particular, que o fizeram conseguir a liberação do Atlas para voltar ao Brasil e, consequentemente, assinar com o São Paulo. Bom, eu não sei quais os problemas particulares que o Dória tem, só que quando ele rescindiu o contrato, tinha informação que ele tinha alguns problemas, alguém da família dele tinha problemas aí de saúde, né? Então não sei se é só isso ou se tem mais coisas, porém, esse aqui é um detalhe importante de que ele já tinha problemas particulares e foi isso que fez ele rescindir o São Paulo, até mais do que as ameaças que ele recebeu, que de qualquer maneira, né, se ele rescindiu ou não por causa das ameaças, de qualquer maneira é um absurdo, é um crime você ameaçar o jogador, a família do jogador. Eu sinceramente não sei o que é pior, se você ameaçar o jogador ou a família do jogador, porque é um negócio inacreditável. O que a família do cara tem a ver com o erro do cara dentro de campo? Né? O que a filha do cara tem a ver, a esposa, a mãe, o pai? Tem nada a ver. Né? Um absurdo, um crime inacreditável acontecer um negócio desse aí, e ninguém aqui compactou com isso, muito pelo contrário, tá? Mas é um detalhe importante isso aí, né? Talvez ele, tô com um problema aqui, né, familiar, particular, mas vou dizer que rescindi por conta das ameaças. Pode ser que tenha acontecido isso. Mesmo nada justificando as ameaças, sempre bom deixar claro, né? Vim aqui, repudiei, reclamei, falei que é um absurdo, que é crime, né? Quando a gente comentou sobre a rescisão, eu comentei bastante aqui sobre essa situação, que estava errado e que ele tinha todo o direito de pegar de pegar print, pegar mensagens e investigar para ele conseguir encontrar quem são essas pessoas que fazem isso. Né? Sempre defendi aqui. Né? Enfim,